Qual a sua maior dificuldade financeira? O que tem te limitado a ter a vida que você gostaria? É grana? Francisco de Assis já diria: comece fazendo o necessário, depois o possível. E de repente, quanto menos você esperar, você estará fazendo o impossível. Então, hoje vou te ajudar a fazer mais uma renda extra com uma receita que ela é simples e deliciosa, que eu tenho certeza que pode mudar a tua história, basta você querer. Então já vem comigo para mais essa receita. Então tá, agora vamos iniciar essa receita e alguns passos vão precisar ser seguidos aqui, a gente não vai poder pular processos, tá, pessoal? Então o que acontece? Aqui eu já misturei todas as nossas farinhas, elas já estão todas juntas, já estão tudo misturadinhas. Aqui eu deixei os líquidos já separados, inclusive vocês sabem que eu sempre faço o meu leite de coco quando eu preciso colocar dentro de alguma receita ou qualquer outro leite vegetal eu tenho o hábito de fazer e não de comprar. Mas hoje eu quis experimentar esse leite de coco da Vitorena para conhecer e ver como que vai ficar dentro dessa receita, até porque eu já usei o leite que eu faço normalmente, fica muito bom. Vamos ver como que fica com esse leite aqui para conhecer também o produto, tá? Então o primeiro processo aqui que tem que ser feito é ligar o forno e já deixar ele pré-aquecido a 180 graus. E aí, a partir disso, a gente vai começar a misturar dentro dessas farinhas que já estão misturadas os líquidos, tá? Então, vamos iniciar colocando, e o fermento também eu deixei à parte, ele tá aqui, vai ser a última coisa que vai entrar, até porque a gente vai colocar vinagre nessa receita, e o que acontece? O vinagre junto, que é ácido, junto com o fermento, que é alcalino, eles fazem, eles se misturam e eles fazem com que essa massa crie ar dentro e que ela cresça e fique fofinha, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar aqui dentro vai ser o leite. E já deu pra ver que a textura desse leite é bem cremosa. Que normalmente quem faz leite de coco em casa sabe, né? Não fica tipo um leite cremoso. A menos que você coloque algum espessante, né? Que no caso poderia ser uma goma xantana, enfim. Ou de repente daria pra colocar até algumas sementes tipo chia, que aí o leite vai ficar mais espesso, mas também tem a questão do sabor que vai alterar, né? Aí a gente coloca aqui esse vinagre. E entramos com o nosso óleo. Legal. Agora vamos misturar aqui com cuidado para não derrubar. E assim, bolo de coco, eu não sei vocês, né, como que... se vocês gostam, se não, mas eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de coco, porque eu sou apaixonada por coco, eu gosto muito. Coco é vida de todas as formas, tanto a água de coco, como a polpa do coco, como o leite de coco, coco ralado, amo, de todas as formas possíveis. E por muito tempo eu levei um bom tempo para conseguir desenvolver algumas receitas e especificamente uma receita de bolo de coco que fosse boa. E essa daqui vocês vão ver que ela é uma receita que ela fica extremamente macia, fofinha, saborosa e que eu tenho certeza que na venda, muitas pessoas até vão confundir esse bolo de coco, mesmo ele sendo vegano, sem glúten, sem lactose e ainda saudável, que tem, né, ingredientes aqui que eles fazem bem para a saúde. Eu tenho certeza que as pessoas podem até confundir com o bolo tradicional, de tão parecido que ele fica muito gostoso, ou até melhor, na minha perspectiva. Uma massa super cheirosa também, eu acho que isso também tá se dando por conta desse leite de coco, que ele tem um cheirinho bem marcante de coco. Que a massa. Legal. Agora que essa massa já está incorporada, não precisa mexer muito, né? Porque aqui só mesmo para incorporar. Agora a gente entra com o fermento. O ponto dessa massa é importante vocês se atentarem. Vocês podem ver que fica uma massa densa, mas ela não fica uma massa pesada, tá? Fica uma massa ainda assim, ó, fluida, ó. Quando eu viro aqui na colher, vocês podem ver que ela escorre normalmente, mas não aquela massa que ela fica fluida, né? Descendo assim, que nem líquido, não. Legal, vamos entrar com fermento agora.
E lembrem-se que colocamos o fermento nessa massa, o processo é muito rápido, já tem que colocar e já colocar na forminha, o forno já tem que estar aquecido para a gente poder aproveitar o máximo possível o efeito do fermento dentro dessa massa para que ela cresça e fique fofinha. Afinal de contas é uma massa sem glúten, né? E também é uma massa vegana, então existem vários ingredientes aqui dentro que a gente não utiliza, que é o ovo, que é o trigo, e querendo ou não, o trigo ele tem redes muito fortes que fazem com que o ar fique dentro da massa e essa massa expanda. Aqui nesse caso existem algumas farinhas que estão fazendo esse trabalho, mas não tem essa rede tão forte que o glúten tem, tá? Então, ó, coloquei, pode ver que a massa já está começando a crescer, ó, dentro do próprio bolzinho aqui. Já vamos colocar então nas forminhas. Legal, agora sim, ó, com as forminhas em mão dos cupcakes. Por que eu escolhi o cupcake? Cupcake, normalmente, a gente utiliza muito aonde? Em festas de casamento, essas festas, mais festas, esse tipo de ambiente, né? E muitas vezes também em padaria tem. E vocês sabem que é um produto que, querendo ou não, ele tem um valor agregado. As pessoas, né, elas têm uma visão diferente. Então, se eu falasse pra você, vamos fazer um bolinho inglês, tem um valor, mas se eu falar pra você um cupcake é outro valor. Mas mesmo assim, eu trouxe pra você as duas propostas, porque eu acho que ambas são interessantes, tá? E você pode aproveitar esse bolo também num bolo maior, num bolo redondo, naquele de furo no meio, num bolo quadrado, enfim, como você optar por fazer pra vender. Até mesmo pode ser aqueles bolos que você vai fatiar e vai fazer o bolo felpudo, que também é uma delícia. Enfim, possibilidades existem muitas, mas aqui eu tô trazendo o cupcake porque eu acho que dá uma gourmetizada no negócio e a gente consegue agregar um valor a mais, tá? Ó, tá aqui, então. Nas forminhas de cupcake eu coloquei 70 gramas aproximadamente, e na maiorzinha aqui deu 260, mas aqui, em média, normalmente eu coloco 350 gramas. Por quê? Porque o bolo sem glúten, ele cresce, mas ele não cresce tanto quanto o bolo tradicional. Então, por isso é sempre bom você subir um pouco. Normalmente a gente coloca metade da forma, né? Ou se não 2/3. Nesse caso aqui, 2/3 seria ótimo, mas enfim, como eu já tinha colocado nas outras forminhas, não quis ficar manipulando muito essa massa, porque senão vai tirando o ar de dentro dela. Bora levar para assar e eu já mostro o resultado. E agora sim, eu tô aqui com os cupcakes prontos, eles já esfriaram, tá? É bem importante deixar eles esfriar antes de você poder cortar, porque bolo sem glúten é um pouco diferente de bolos tradicionais. E aí, eu quero mostrar pra vocês, abrir o cupcake e mostrar como que essa massa fica por dentro, pra vocês entenderem o que eu tô falando, que realmente é uma massa incrível, é uma massa fofinha, ela é uma massa úmida, é extremamente saborosa. Então assim, eu acho que vale muito a pena você fazer esse teste na sua casa, e eu acho que é um produto também que ele é barato de ser feito e que a gente depois vai pra números, mas assim, acho que as pessoas vão ter uma aceitação muito grande, principalmente se você de repente fizer a cobertura. E aqui, de repente, eu aconselharia para vocês, se vocês quisessem fazer uma cobertura para colocar nesse bolinho, usar, por exemplo, leite de coco ralado, e aí você aproveitar e pegar também o inhame ou de repente a batata doce, cozinhar, e aí você bate com esse leite de coco e aí acrescenta o coco ralado e leva para a panela para cozinhar até dar o ponto mais ou menos que você quer dessa cobertura, e aí sim você conseguir finalizar esse bolinho, ou se não, só vender ele assim. Nesse caso a gente colocou aqui dentro um coco ralado, e esse coco ralado ele dá um sabor muito bom, mas a gente poderia ter feito uma finalização antes de colocar no forno também do coco por cima, que ficaria bem bonito a finalização do bolo. Não fiz porque eu não tinha coco ralado suficiente em casa, mas é uma opção que vocês podem
podem fazer, ou de repente colocar sementes em cima para assar, junto, picadinha, que fica muito bonito o design do produto. Enfim, dá para brincar com várias opções e deixar esse produto com uma cara muito bonita, e o que vai fazer com que agregue valor só para ele, né? Então acho que agora chegou o momento da gente abrir esse bolinho e ver como que ele ficou por dentro, tá? Bom, e como vocês já viram, esse bolo ficou extremamente fofinho. Ele ficou também, por fora ele formou uma casquinha. E ele é muito gostoso, muito saboroso, como eu disse pra vocês. Eu não resisto. Eu amo bolo de coco. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre as opções de embalagem que a gente tem. Então, assim, eu tenho aqui em casa 2 opções, mas eu já quero dizer pra vocês que existem outras opções no mercado que também são bem legais. Eu tenho essa opção, que no caso seria uma embalagem que ela seria para 2 cupcakes. Se você quiser vender assim, ao invés de vender só a unidade, porque, por exemplo, não vale a pena pra mim sair vendendo a unidade. Pra mim é melhor vender tipo pack fechado com 2, ou de repente com 4. Existe essa opção no mercado, tem até com 6. É legal, fica interessante, fica bonito, e tudo vai depender da proposta que você quer oferecer. Até porque quando você trabalha com eventos, com festa, normalmente são mais quantidades. Então, no caso, não seria assim. Assim, eu acho que seria mais se fosse um caso individualizado. Uma pessoa quer comprar 4 pra, né? Enfim. E aí, aqui eu não tinha em casa hoje a forminha de papel de cupcake, mas ela é uma opção bem legal também para você colocar o cupcake dentro e você colocar ele dentro de um saquinho, por exemplo, que nem a gente fez com a paçoquinha, igual a gente fez também com bombom de tâmaras. Inclusive, se vocês ainda não assistiram essas opções de renda extra, eu super indico vocês, depois desse vídeo, irem lá assistir, porque tá super legal e eu acho que são receitas incríveis que podem ser diferentes e que com certeza vai ter uma aceitação incrível no mercado, tá? E aí existem essas opções. Fora isso, eu também trouxe aqui aquela opção que eu disse pra vocês do bolinho inglês, que fica super bonito. Aqui em casa eu tinha só essa opção dessa embalagem de alumínio. Já falo pra vocês que eu não acho que é a melhor, não gosto de nada que trabalhe com alumínio, mas como eu queria mostrar essa opção do bolinho inglês, eu fiz nessa forma pra vocês. Mas existem opções melhores no mercado, tá? E aí vocês sabem que fica super bonitinho, né? Essa opção também de bolinhos, por exemplo, caseiro, assim, em inglês, e olha que bonitinho que fica. Aí você colocar de repente a sua logo, enfim, né, a sua etiquetinha grudada aqui em cima, ou amarrar um lacinho aqui, fica super bonito, agrega um super valor pro produto, e sem contar que é um produto que ele é ótimo. Agora, pessoal, dito isso e mostrando para vocês as opções que a gente tem de embalagem, eu acho que agora chegou um momento bem importante que é a gente falar de custos. Quanto que foi para poder produzir essa massa? E a massa, ela rendeu aproximadamente 630 gramas. Se a gente fosse fazer os cupcakes, e naquela medida que eu coloquei de 70 gramas, eu falei, né? Ficaria em torno, mais ou menos, de R$ 2,14 cada bolinho, só os ingredientes, fora embalagem, enfim, mão de obra. A gente colocou no bolo inglês 260 gramas, né? Mas eu normalmente tenho o hábito de colocar de 300 a 350 gramas, dependendo da forminha. Então aí também a gente conseguiria 2 bolinhos. Eu vou te falar na minha realidade quanto que eu vendia esses bolos quando eu fazia para vender, né? Os meus cupcakes normais, sem cobertura, eles eram R$ 9,00. E o bolo inglês, sem cobertura, era 27. E o com cobertura, se eu não me engano, 29. Mas claro que já mudou muito e hoje já seriam outros valores, né? Mas isso é para vocês terem uma base, né? O custo total dessa receita deu R$ 17,16 para poder fazer, fora a embalagem. Vocês viram que não é muito caro, é uma receita totalmente acessível, né? E eu acho que vale super a pena como uma opção de renda extra. Depois que você fizer, não esquece de comentar para mim o que você achou, como que está sendo a aceitação do público e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Já não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa aprender. Um beijo e até a próxima receita!